Ai, vambora, começou. Aê, moço, começou a aula aí, ó. Direito Penal Militar para a Polícia Militar do Pará. Concursão grande, concursão legal, para você mudar de vida, para você ser aprovado aí, brother. Pelo amor de Deus, é sua chance, né? É sua chance de ser aprovado. Olha a quantidade de vagas lá, velho. Mais de 4.000 vagas, pelo amor de Deus. É o seu momento aí de ser aprovado. Hoje nós vamos ver aqui o conteúdo de direito penal do zero. Penal militar, do zero. A gente vai pegar do início do seu edital. O professor edital não saiu ainda, mas vai sair. Então a gente vai com base no edital anterior. Beleza? Com base no edital anterior. Pode sofrer mudanças? Brother, pode. Mas a grande chance é de manter aquela base de matérias, porque o edital de vocês é bem completo. Bem completaço mesmo o edital aí. Então eu acredito que não vai ter grandes mudanças não. Essa parte que a gente vai trabalhar aqui é a parte inicial do direito penal militar. Então provavelmente ela vai estar lá. Então fique tranquilo em relação a isso. Fechado? Tamo juntos. Um abração para todos acompanhando a gente aí, ó. Enfim, a Luma acompanhando, o Lopes aí, Luma, aqui, ó. Seu copo tá aqui, até hoje reinando ainda, sobrevivendo, né? Luma presenteou a gente aí com esse copão aqui, tá aqui salvando aqui minha vida. Bom demais. Vamos lá então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Quando a gente fala de direito penal militar e a gente estuda o Código Penal Militar, nós temos alguns princípios importantes que a gente tem que estudar. O primeiro princípio importante, que vai estar lá no artigo 1º do Código Penal Militar, é o princípio seguinte, ó, jogando na tela para vocês então. Fala assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade. Isso aqui é questão de guarda-mirim, velho. Só fazer concurso da Polícia Militar, só fazer concurso que tem direito penal militar, é a mesma coisa esse princípio. O princípio da legalidade, ele está inclusive na Constituição Federal. Ele está na Constituição Federal, ele está no Código Penal, ele está no Código Penal Militar. Aqui basicamente para uma conduta ser considerada criminosa, eu tenho que ter uma lei anterior definindo aquela conduta como crime. Então se eu pegar minha arma agora, pego a minha arma, pum, dou um pipoco em você, qual crime eu cometi? Homicídio. Porque antes de eu dar um pipoco, antes de eu atirar em você, brother, existia uma lei falando assim, ó, matar alguém. Se você matar alguém, cadeia, jovem. É crime. Inclusive aqui fala também, ó, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para que eu seja punido, também tem que ter previsão em lei. Então tem lá, matar alguém, reclusão de X a tanto tempo. Então perceba que isso aqui é o que? Princípio da legalidade. Pode cair na sua prova princípio da reserva legal. Mesma coisa. Se eu falo princípio da legalidade ou princípio da reserva legal, eu estou me referindo aí ao mesmo princípio. Fechado? Eu não vou nem colocar no quadro porque isso é muito simples. Só vou colocar aqui o tópico, né, que a gente acabou de ver, que é princípio aí da legalidade ou princípio da reserva legal. Nós estamos aí se referindo à mesma coisa. Outro princípio importante que nós temos aqui, ó, lei supressiva de incriminação. Também é a mesma coisa que a gente tem lá no Código Penal Comum. A galera tem muita dúvida, né? Quais as diferenças do Código Penal Comum do Código Penal Militar? Quando houver as diferenças, eu te falo, beleza? Mas de maneira geral, aqui é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. O artigo 2º fala assim, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto os efeitos de natureza civil. Então, isso aqui, basicamente, aqui no Código Penal Militar, chama de lei supressiva de incriminação. Mas quando você estuda no direito penal comum, o que você vai encontrar lá? É o famoso abolitio criminis. Se uma lei não considera mais aquela conduta como crime, o cara não vai responder por aquilo ali. Como assim, professor? Me explica. Claro que eu vou te explicar, meu brother. No Brasil, a gente tinha, algum tempo atrás, o crime de adultério. Adultério. Então, o cara que pô, ele traía lá a sua esposa ou seu esposo, ele estava sujeito ao crime de adultério. Beleza? Era crime no Brasil.
Vamos supor que você cometeu o crime de adultério, brother. Tá lá preso, né? Vamos fazer um exemplo, jogando pro tempo de agora, só para você entender. Vamos supor que em 2021, obviamente é só um exemplo, né? Em 2021 tinha lá o crime de adultério, pena de reclusão. Só um exemplo tosco aqui. Reclusão. Beleza, reclusão de 8 a 20 anos. Puta que pariu, né? A pena alta. Mas só um exemplo aqui pra gente entender aqui. Beleza. Um cara cometeu o crime de adultério, o juiz condenou ele lá 10 anos. Ó, brother, você está condenado aí, período de 10 anos, reclusão, porque a pena é de 8 a 20, o juiz decidiu colocar 10 anos lá pro cara. Beleza, o cara tá preso lá, tá recluso. Chega 2023, os deputados, né, os senadores, os caras que a gente colocou lá, né, brother, é claro, para poder servir a gente, para poder tratar a gente bem, claro, eles não roubam, não fazem nada de errado, eles são perfeitos. E eles resolvem fazer o seguinte, ó, vamos alterar a lei? Vamos acabar com o crime de adultério? Foi isso que os caras fizeram. Em 2023, os caras resolveram o quê? Dar o fim, ó, fim do crime de adultério. Beleza, não é mais crime. Só que tem um detalhe. Nós temos um cara aqui que está cumprindo pena. Esse cara foi condenado em 2021 a pena de 10 anos aqui pelo crime de adultério. Só que agora, em 2023, nós temos uma nova lei falando que aquela conduta não é mais crime. Aboliu-se o crime. Abolitio crimes. Ou então, ó, lei supressiva de incriminação. A lei, ó, suprimiu, deixou que aquilo virasse ali um crime. Então, nesse caso, o que vai acontecer com esse cara? Esse cara já cumpriu 2 anos, né? Ele ficou 2022 e 2023, ali, 2 anos ali cumprindo pena. O que vai acontecer com esse cara? Brother, vai acontecer o seguinte, ó. Esse jovem aqui, ele vai ser o quê, ó? Ele vai ser solto. Vai abolir o crime dele. É isso mesmo. Vai acabar com o crime dele. Vai deixar de ser crime. Deixa de ser crime. É isso que está trazendo para a gente. Então, um cara que cometeu um crime lá atrás, se vier uma lei nova falando assim, ó, aquela conduta não é mais criminosa, o que acontece? Eu acabo com o crime. Há uma extinção ali do crime do indivíduo. Acabou e ele não vai responder mais por aquilo ali. Consequentemente, ele não vai ser punido. Ele deixa de ser punido ali. Então, vamos lá, ó. Raciocinando aqui comigo. Artigo 2º fala, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, se é uma lei posterior, é uma lei que vem depois. Por uma lei que vem depois, deixando aquela conduta ali de ser considerado o quê? Crime, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Aí qual a consequência que a gente vai ter? Ó? Cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível. Não importa se o cara foi condenado em todas as instâncias, não importa se foi dado para ele uma sentença irrecorrível. Professor, o cara foi condenado lá pelo STF, pica da galáxia. Ele está numa sentença penal irrecorrível, não cabe mais recurso. Não tem problema. Vai extinguir a punibilidade dele. Vai cessar a punibilidade dele. Ele deixa ali de responder ali pelo crime. Beleza? Só que nós temos um detalhe aqui importante. Aqui fala assim, ó, salvo contra os efeitos de natureza civil. Gente, o que eu vou acabar aqui, o que eu vou abolir aqui, é a consequência penal. A consequência penal. O indivíduo, você enquanto servidor público, você pode responder em 3 esferas. Esfera administrativa, esfera penal e na esfera civil. Como é que funciona isso, professor? Esfera administrativa. Você faz merda no serviço público. Fez merda no serviço público, vai abrir contra você um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. O professor cometiu um crime. Você pode responder nas 3 esferas de forma simultânea. Como assim? Você cometeu o crime de peculato, por exemplo. Na esfera administrativa, vai abrir um PAD contra você e o pessoal vai tentar fazer o quê? A sua demissão. Beleza. Na esfera penal, você vai responder pelo peculato. E as penas lá previstas no crime de peculato. Esfera penal. Esfera civil. Está ligada ao quê? A indenização. A indenização. O Estado pode cobrar a indenização ali
De você, já está aqui já o cafezão. Pode cobrar a indenização de você. Obrigado, viu? Então, fica atento, você pode responder em 3 esferas. Aqui, gente, quando a gente fala da lei supressiva de incriminação, ela só atinge os efeitos de natureza penal. Porque vamos pensar na seguinte situação. A mulher, ela foi traída, tinha um crime lá de adultério. O cara traiu a mulher, crime de adultério. Antes era assim, ok? Então ele respondendo na esfera penal pelo crime. Na esfera penal, ele vai responder pelo o crime. Nesse exemplo que eu dei aqui. Só que a mulher, ela também pede indenização. Ela, além do cara responder pelo crime, a mulher pede indenização por danos ali, seja moral, material ou a imagem, dependendo do que foi ali violado, né? Mas geralmente é o dano moral. A honra dela e etc e tal. Então, a mulher está pedindo lá, sei lá, 20 mil reais de indenização. Ela está pedindo 20 mil reais de indenização. Vamos lá. 2021, nesse exemplo hipotético, isso aqui é só hipotético, não era assim, tá? Em 2021 já era deixado de ser crime isso há muito tempo. O adultério há uns anos atrás era crime, mas o exemplo que eu dei aqui é só para ficar fácil, para você entender. Por exemplo, o fato presente. 2021 era crime, beleza. 2023 deixou de ser crime. Se deixou de ser crime, o cara não responde mais na esfera penal. Acabou a esfera penal. Mas a esfera civil, como é que fica? Tudo normal. Mesmo a conduta deixando ali de ser considerada crime, ele está sujeito a pagar os 20 mil reais do mesmo jeito. Pouco importa. Beleza? Pouco importa. Então aqui a gente está trabalhando apenas as consequências criminais. As consequências, ali a questão criminal, penal. As consequências civis, administrativas, dentre outras, a gente não trabalha aqui. Então, muito cuidado com isso. Quando a gente fala aqui do abolitio crimes, ou lei supressiva de incriminação, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela o quê? A própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto os efeitos de natureza civil. Salvo quanto os efeitos de natureza civil. Isso vai ser cobrado na sua prova. Muito cuidado, muita atenção nisso aí. Bacana? Vamos lá. Vamos para o parágrafo 1º, que fala assim, ó, retroatividade de lei mais benigna. O que quer dizer isso, gente? Basicamente é o seguinte, a lei, ela jamais pode retroagir para prejudicar o réu. Em outras palavras, vamos falar no linguajar popular, a lei nunca pode retroagir para prejudicar o vagabundo. Sempre a lei vai beneficiar o vagabundo, nunca prejudicá-lo. Pensa isso. Fechado? Então, quando for retroagir, o que é retroagir? Voltar para trás. Ah, não, pelo amor de Deus. Você vai entender que a lei não pode retroagir para prejudicar o cara, apenas para beneficiar. Lei retroativa mais benigna. Fala assim, ó, a lei posterior que, de qualquer outro modo, favoreceu o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. O que quer dizer isso? Venha cá comigo. Preste muita atenção. Aqui, velho, é o seguinte. Tem a lei, ó. Vamos supor a seguinte situação. O cara comete o crime de estupro. Brother, foda, né, velho? Foda. Vamos pensar no estupro de vulnerável, uma criança. Só que ele cometeu esse crime em 2018. Em 2018, vamos supor que a pena era de reclusão. O cara que cometia lá o crime na época, só um exemplo hipotético, a pena era de reclusão de 4 a 8 anos. Beleza. 2023, nós temos uma lei que vai alterar a pena para quem comete o crime de estupro. Deixando de ser reclusão de 4 a 8 anos, passando a ser de reclusão de 10 a 20 anos. Você concorda comigo que a lei de 2023, a lei que altera o crime de estupro, ela é uma pena mais grave, é uma pena mais rígida
do que a pena de 2018? Sim. Agora, eu te pergunto uma coisa. Será que eu posso pegar essa pena aqui e aplicar para a galera que cometeu o crime lá atrás? Ou seja, o cara que na época ele cometeu o crime, a pena máxima era 8 anos. Será que eu posso... Porque é o seguinte, gente, ó, vamos pensar na seguinte situação. O cara ele cometeu o crime em 2018. Porém, justiça brasileira era o quê? Demorada. Só foi iniciar o julgamento dele, o julgamento do cara só foi sair lá em 2023. Lá em 2023, o juiz olha e fala assim, ixi, e agora? Eu tenho aqui na minha mão 2 leis. O juiz tem 2 leis na mão dele. Ele tem a Lei A, que essa Lei A era da lei lá de 2018. A lei de 2018. E o juiz agora tem a Lei B, que é a lei do momento do julgamento, que é a lei de 2023. Aí eu pergunto para você, qual lei que o juiz vai utilizar? O juiz vai utilizar como base na Lei A lei de 2018, no momento que ele cometeu o crime, ou o juiz vai analisar a lei de 2023, no momento do julgamento do crime? Você não vai analisar se é do momento do julgamento do crime ou se é do momento que ele cometeu o crime. Você vai analisar qual a lei é mais branda. Qual a lei tem a pena melhor. Qual é a lei é mais benéfica nesse caso. Então, nesse caso, qual a lei é mais benéfica? A lei de 2018. Então, jamais eu vou aplicar a lei de 2023, porque a lei de 2023 ela prejudica o réu. Ela é mais rígida. Ela é mais pulso firme. Então, nunca eu posso retroagir para prejudicar o cara. Retroagir é isso, gente. Eu pego uma lei nova, uma lei posterior e jogo lá para trás. Isso que é retroagir. Não posso. Agora, se fosse o contrário, se a lei, e não duvide, tá? No Brasil isso é muito comum. A lei lá atrás era assim, ó, de 10 a 20 anos. Porém, em 2023, o cara fala assim, não, brother, vamos relaxar esse trem, tá? A pena tá alta demais. A partir de agora vai ser de 4 a 6 anos. Qual lei que eu vou aplicar aqui agora? Claro, a de 2023, porque ela vai o quê? Beneficiar o réu e não prejudicar. Independentemente se ele já tenha sido condenado de forma irrecorrível. Ou seja, se ele já tenha condenado ali, se ele já tem a condenação definitiva, vamos supor que o cara foi condenado em 2018 lá, há 20 anos por esse crime aqui. Aí vem lá a nova lei falando que agora para esse crime é de 4 a 6 anos. Ou seja, ele já cumpriu 2019, 2020, 2022, 2023. Ele já cumpriu 4 anos. E ele pegou a pena máxima de 20 anos. Isso quer dizer o seguinte, se ele pegou a pena máxima de 20 anos, nós vamos aqui então seguir essa lógica aqui. Ele precisa cumprir apenas mais 2 anos. Ele não precisa mais cumprir lá os 20 anos, porque agora nós temos uma lei posterior mais benéfica. Ok? Então tem que fazer toda... Aí, enfim, eu estou dando só um exemplo, mas na hora, gente, tem todo um estudo, né, que é feito, provavelmente, se ele cumpriu 4 e falta mais 2 para ele, já vai sair fora. Ele não vai ficar ali preso, porque tem remissão de pena e tudo mais. Aí é feita uma análise da pena, dosimetria da pena. Existe um estudo de dosimetria da pena que isso vai ser analisado aí, enfim, para fazer um cálculo nesse sentido, né? Mas perceba que jamais a lei pode retroagir para prejudicar, sempre para beneficiar o vagabundo. Beleza? Então essa informação aqui importante para vocês. Agora vamos lá. Joga na tela aqui, posso ir lá? Que tá funcionando aqui no negócio. Vai lá de novo. Show. Vamos lá. Outro ponto aqui importante. Minha live não pausou aí não, né? Quando eu apertei mais aí. Tá de boa. Vai lá. Outro ponto importante aqui. Parágrafo 2º, que fala assim, ó. Apuração de maior benignidade. O que é isso? Quando eu tiver numa situação onde eu tenho 2 leis que são benéficas para o réu, qual eu vou analisar? Qual a lei é mais benéfica? Se é a lei A ou se é a lei B? Eu tenho 2 leis que elas são aí benéficas para o réu. Qual a lei é mais benéfica? É a lei A ou a lei B? Como é que eu olho isso? Qual o critério que o juiz vai utilizar? Parágrafo 2º fala assim, ó. Para se reconhecer qual lei mais favorável, se a lei posterior ou anterior,
deve ser considerada separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Vamos pensar num exemplo seguinte. Eu tenho uma lei igual aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Bom, em 2018, pena de reclusão de 10 a 20 anos. Beleza. Aí vem uma nova lei que é o seguinte, ela traz um benefício para o réu. Só que tem um detalhe. Ela traz um benefício, mas ela tira outro benefício. Ela traz um benefício, mas tira outro benefício. Ou seja, as duas leis têm benefícios para o réu. As duas leis. Essa tem um benefício, sei lá, um benefício A, e essa tem um benefício B. Qual lei que eu vou utilizar? A lei anterior ou a lei posterior? Eu vou analisar cada qual no conjunto das suas normas. É isso que você tem que decorar aí. Porque o juiz ele pode pegar o que é bom dessa lei e aplicar para o réu, e o que é bom dessa lei e aplicar para o réu. Então não existe uma fórmula mágica. Ah, se eu tenho duas leis benéficas, tanto a lei anterior como a lei posterior, ela é benéfica ao réu. Qual é a mais benéfica? Ah, sempre vai ser a lei posterior? Sempre vai ser a lei anterior? Não. Se cair na sua prova, está errado. Eu vou analisar cada um o quê? Separadamente, cada qual... desculpa, separadamente não. Esse também é uma pegadinha de prova. Eu vou analisar e vamos lá de novo, ó. Eu vou analisar, devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então, muito cuidado com isso. Eu analiso cada benefício de forma separadamente, eu falei certo, não achei que falei conjuntamente, não é separadamente. Eu vou analisar cada uma separadamente, cada qual no conjunto das suas normas. Então o juiz vai analisar, pô, isso aqui é bom da outra. Vou juntar aqui, tá tudo certo. Beleza? Então muito cuidado com isso aí. Continuando. Gente, você está entendendo aí? Só comenta, tá show, tô gostando da aula, deixe seu feedback, importante seu comentário, deixe o seu like, deixa aqui o seu comentário. Terminou essa aula, faz o seguinte para mim, eu quero o seu comentário, tá? Eu vou ler cada comentário no final dessa aula, é importante que você deixe seu comentário lá. Parágrafo 3º, medidas de segurança. Gente, medida de segurança, você tem que entender o seguinte, a quem se aplica medida de segurança? A gente tem lá penas de reclusão, a gente tem penas de detenção, a gente tem pena de multa, né? Tudo isso é possível no nosso direito. E aqui no direito penal, a gente vai ver que nós temos penal militar, a gente tem outras penas, né? Nós temos as penas acessórias, nós temos as penas principais. Por exemplo, pena de morte. Aqui no direito penal militar, a gente tem pena de morte. No Brasil tem pena de morte? Tem, em caso de guerra declarada. Uma situação de guerra pode ser aplicada pena de morte. Porém, vale aqui destacar que, quando a gente fala de medida de segurança, nós estamos aqui não falando de uma pena, porque medida de segurança não é uma pena. Mas sim a gente está se referindo a quem? Aquele cara que tem algum problema mental. No linguajar popular e simples, para que você entenda, é o cara que tem problema mental, o cara é doido. Então, um cara que não tem capacidade de discernir o fato, discernir as coisas, esse cara for absolutamente incapaz, esse cara ele está sujeito à medida de segurança. O juiz pode determinar que esse cara fica no hospital de custódia, de tratamento o quê? Psiquiátrico. Então, o cara na medida de segurança é aquele sujeito ao tratamento psiquiátrico. Por isso que tem muita gente que comete um crime e ele fala assim, não, eu surtei, eu estava doido, eu estava com problema. O cara tenta jogar para falar que ele tem algum problema, que ele não conseguiu discernir o fato. Porque é melhor ele ficar com a medida de segurança que ficar com a pena lá nas costas, né, de reclusão ou detenção. Então, um doido, quando ele comete um crime, ele não vai ficar preso igual todo mundo. O cara tem problema mental. Não pode falar doido, não é politicamente correto mais, né? O cara que é absolutamente incapaz. Hã? Martelinho batendo aí pra cadeia. Ah, você gosta de medida de segurança, né? Puxa aí, ó. Fiz nada não, senhor. Fiz nada não. Eu no dia aqui só pedindo desculpa. Então, o cara que é absolutamente incapaz, se ele cometer um crime, ele não vai lá para a cela, ele vai para medida de segurança, hospital e custódia, tratamento psiquiátrico. Vamos lá, artigo 3º. As medidas de segurança reagem-se pelo tempo vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. Aqui é um ponto importante.
A medida de segurança, a gente não aplica a mesma regra que a gente estava aplicando lá para as situações que não tem medida de segurança. Por exemplo, o que a gente aprendeu aqui? Sempre a gente deve aplicar a lei que é mais benéfica para o réu. Não foi isso? Sempre a lei mais benéfica para o réu. Se eu tenho uma lei posterior que ela é mais benéfica, eu vou aplicar essa lei posterior. Se a lei posterior ela for prejudicial ao réu, eu aplico a lei anterior. Sempre eu vou aplicar a lei mais benéfica. Na medida de segurança, eu não tenho isso. Na medida de segurança, eu não aplico a lei mais benéfica. Eu sempre vou analisar o momento da vigência daquela lei. Então, esse aqui é um ponto importante, porque medida de segurança a gente não fala de pena. A gente não está prejudicando ao réu, a gente está querendo curar o cara. Então, se a gente tem uma lei nova que ela traz, entre aspas, medidas mais rígidas ali na questão do cuidado do cara, eu vou aplicar aquelas medidas. Só que eu vou aplicar de que forma? Aí a gente vai analisar aqui agora. Segundo a lei, o que ela fala? Ó, as medidas de segurança regem-se pelo tempo da sentença. Então, como regra geral, a lei que eu vou analisar sempre é a lei da sentença. Como assim? Preste atenção. O cara cometeu um crime. Ele está sujeito à medida de segurança. Se ele está sujeito à medida de segurança, ele vai para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ok. Em 2018, ele cometeu esse crime. O momento do crime foi quando? 2018. Aqui foi o momento que ele cometeu o crime. Em 2023, nós temos a decisão judicial, a sentença do juiz. Justiça brasileira demora, pessoal. O cara não comete o crime em 2018 e já é condenado em 2018. Isso não acontece. Seria um sonho, mas não acontece assim. O cara está sendo condenado só em 2023. Só que aqui eu tenho uma lei que trata sobre a medida de segurança, a lei A. Só que aqui eu tenho a lei B. A lei B, justamente, ela revoga, né? Ela vai trazer inovações aqui na lei A. Qual lei que eu vou aplicar? É a lei do momento do crime ou lei do momento da sentença? Eu vou aplicar como regra a lei do momento da sentença. Então, sempre o juiz vai analisar a lei do momento da sentença. Mas vamos lá. No próprio artigo 3º, fala o seguinte para a gente, ó. As medidas de segurança regem-se pelo tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, ou seja, se acontecer isso aqui, ó, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Nós temos o momento que o cara comete o crime, nós temos a sentença que o juiz vai determinar, ó, se está condenado à medida de segurança há tanto tempo, beleza. Só que aí, a partir do momento que o cara ele é condenado a uma sentença, entra numa outra fase, chama-se fase de execução. Fase de execução da pena que foi ali aplicado. Nós temos a fase de execução. Inclusive, você estuda muito aqui aonde? Na lei de execução penal. Lá tem todas as regras de como o cara vai cumprir a pena dele. Aí vamos raciocinar comigo. Eu tenho a lei A, que é no momento do crime. Eu tenho a lei B, que é o momento da sentença. Aí o cara foi condenado em 2023. Porém, ele recorreu, foi na justiça e tudo mais. Ele só vai começar a cumprir a pena dele lá em 2024. E para nossa surpresa, em 2000... Afastar um pouco que está muito alto. Só que acontece o seguinte, para nossa surpresa, em 2024, surge uma nova lei. A Lei C, que vai tratar sobre a medida de segurança. E a Lei C, ela é divergente. Ela é diferente da Lei A. O juiz, quando ele foi aplicar a sentença, no momento da sentença, ele aplicou a Lei B. Porém, no momento da execução, nós temos uma nova lei, que é a Lei C. Olha que doideira. E é uma divergência entre a Lei B e a Lei C. Qual lei que eu vou aplicar? A lei do tempo da execução, a Lei C. Então, muito cuidado, muita atenção nisso aqui. Não leve em conta aqui, gente, não, sempre eu vou usar aquilo que vai beneficiar o réu. Não vai nessa lógica aqui, na medida de segurança, que vai dar muito ruim. Beleza? Muito cuidado com isso. Aqui, medida de segurança não é uma pena, tá? Eu quero cuidar do cara, eu quero tratar do cara. Pensa assim para ficar fácil o seu entendimento. Continuando, nós temos aqui lei excepcional ou lei temporária. O que é lei excepcional? O que é lei temporária? Calma lá que eu vou te falar agora. Fala assim o artigo 4º. Estou falando parágrafo toda hora, gente. Perdão, é artigo, tá?
Artigo é sempre aparece o nome já escrito na frente, né? Artigo. Parágrafo, geralmente, é quando tem isso aqui, tá? Talvez você chegando agora e não sabe o que é, ó. Toda vez que tem esse símbolo aqui, ó, dois Szinhos assim juntos, a gente chama isso de parágrafo. Beleza? Então, fica essa dica para vocês aí que tá chegando agora, não é do direito e tudo mais. Vamos lá. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Isso aqui é muito fácil o entendimento. Aqui é o seguinte. Primeiro ponto, a gente tem que diferenciar o que é uma lei excepcional, o que é uma lei temporária. Diferenciar isso é muito importante para a nossa prova aqui. Quando nós falamos de lei temporária, o que é uma lei temporária, o que é uma lei excepcional? Vamos falar dos dois aqui. Vou abreviar, tá, gente? Para facilitar aqui. Uma lei temporária é aquela que tem um dia para começar, então ela tem um dia de início e ela tem um dia de fim. Um dia que ela vai acabar, de encerramento dela. Então, por exemplo, para você entender aqui, vamos pensar numa Copa do Mundo, Olimpíada. Está acontecendo a Olimpíada aqui no Brasil. Tem algumas leis, gente, que elas são leis temporárias, que elas só valem para o período ali de Olimpíada. Existe, inclusive, lá, esqueci o nome que dá da região, né, onde fica lá a Olimpíada e tal, tem um nome específico para isso. O momento onde acontecem os jogos e tal. Enfim, tem algumas leis ali que só aplica naquele momento ali. Aí o que acontece? Lei temporária, vamos lá. Então tem a data de início, vai falar assim, não, começa dia 3/8, PIS, Polo Olímpico, Cidade Olímpica. Nós temos a Cidade Olímpica, onde acontece tudo, os caras ficam lá e tal. Ali tem algumas leis específicas para a Cidade Olímpica. Pode ter leis de trânsito específica para aquele local, pode, enfim, ter várias leis ali, isso é normal que aconteça. E aí nós temos lá o momento para iniciar e nós temos o momento para finalizar. Não, vai começar, essa lei vale a partir do dia 3/8 até o dia 3/10, que é quando acaba as Olimpíadas. Um exemplo aleatório. E aí vai ter um ano também, obviamente, né? Então isso é uma lei temporária. Eu sei o dia que ela começa, eu sei o dia que ela termina. Ponto final. Lei excepcional, ela está ligada a um evento. Como assim um evento? E eu não consigo determinar quando ela vai acabar. Eu sei que ela vai acabar, mas a data exata eu não sei quando vai acabar. Por exemplo, pandemia. Pandemia do Covid. Eu posso ter uma lei específica para o Covid. Enquanto permanecer a condição do Covid, é obrigatório usar máscara. É obrigatório o uso de máscara. Eu sei falar que dia que o Covid vai acabar? Não. Mas eu sei que em um momento ela vai acabar. Perceba que essa lei está vinculada à questão do Covid. Então, enquanto tiver o Covid assim assado, essa lei aqui vai ter os seus efeitos. É obrigatório usar máscara. Então, não tem a data de início e nem a data de fim. Eu tenho a data de início, perdão, mas eu não tenho a data do fim dela. Eu não sei quando ela acaba. Eu só sei que ela está ligada a um evento, está ligada a alguma coisa. Isso é lei excepcional. O que a galera confunde muito? A galera tende a associar o tempo de guerra, uma guerra, com lei excepcional. Isso já foi questão de prova, perguntando assim, se a lei do tempo de guerra é uma lei excepcional. A resposta é não. Por quê? Uma lei excepcional, eu crio ela para aquela excepcionalidade. A lei do tempo de guerra, a gente já tem ela pronta. Inclusive no Código Penal Militar, você tem lá os crimes em tempo de guerra. Tem os crimes já descritos ali em tempo de guerra. Nós temos na Constituição Federal o famoso estado de sítio, que lá vai citar algumas medidas para o tempo de guerra. Então, muito cuidado para você não associar o tempo de guerra com lei excepcional. Apesar que a gente tem um evento excepcional, uma excepcionalidade, né? É um evento ali, pô. A gente não sabe quando a guerra vai acabar, mas enquanto durar a guerra, nós temos determinadas medidas. Então, muito cuidado com isso. Mas o que o artigo aqui, 4º, está falando para a gente? Está falando assim, brother, que se eu tenho uma lei temporária ou uma lei excepcional,
mesmo que ela já tenha perdido ali a sua vigência, mesmo que ela já tenha cessado a sua aplicação, mesmo assim eu vou aplicar as penas previstas nessas leis se o indivíduo cometeu no tempo que elas estavam ali funcionando. Por exemplo, tem uma lei lá temporária que fala assim, ó, brother, se você desrespeitar a cidade olímpica, você vai ter lá uma pena de detenção, pena de detenção lá de 6 meses. Só um exemplo aqui. Beleza, detenção de 6 meses. Passa a lei excepcional, ela já durou seus efeitos, não tem mais aplicabilidade. Isso foi em 2023. Não tem mais aplicabilidade. Porém, lá em 2025, você recebe uma carta do Poder Judiciário, do juiz, falando que tem a sua sentença, que foi marcado o dia da sua audiência lá, a sua sentença. Aí você fala assim, não, aqui eu vou aplicar o abolitio crimes, ué. Porque naquela época a lei temporária estava em vigência, agora ela não está mais. Então, abolitio crimes. Eu posso aplicar isso aqui? Não. Por quê? Na lei excepcional temporária, eu posso aplicar ela mesmo que ela não esteja mais em vigor. Beleza? Justamente para valer, né? Para poder dar aplicabilidade para esse tipo de lei. Então vamos lá, ó. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que o determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Vamos trabalhar 2 caras aqui agora importantes. Tempo do crime e lugar do crime. Isso aqui é importante demais, cai muito em prova e a galera faz muita confusão de tempo ou lugar do crime. E aqui nós temos uma diferença marcante em relação ao direito penal comum. Aqui é a primeira coisa que a gente tem diferente. O resto estava tudo certinho, tudo igual. Primeira coisa que é diferente, a partir de agora a gente vai estudar aqui. Vamos lá, lugar do crime e tempo do crime. Isso aqui é importante. Lugar do crime. Lugar do crime, nós estamos falando onde. Onde o cara cometeu o crime. Aonde o cara cometeu o crime, velho. Tempo do crime, nós estamos referindo o quando. Quando aquele cara cometeu o crime. Então essa é uma diferença aqui importante. Quando nós falamos de lugar, é o local onde o cara cometeu o crime. Quando a gente fala de tempo, é quando o cara cometeu o crime. Vamos entender primeiro o tempo, que é mais fácil para você entender. O tempo é o seguinte. Ó, preste atenção. Brother, você começou lá Você quer matar um cara, pega a sua arma, pum, vai ali no mercado negro, compra uma arma, deu um tiro no cara, mas você é muito ruim de tiro, né? Você mirou na cabeça do cara, não sei o que aconteceu, você deu 3 tiros no peito do cara. Beleza. O que acontece, velho? Isso foi em janeiro de 2023. Foi quando você, deu 3 tiros no cara. O cara ficou de coma, velho. Então aqui foi o momento da ação criminosa. Aqui foi o momento da ação, o momento que você picou tiro no cara. Beleza? Momento da ação. Você pincou fogo no cara lá em janeiro. Só que o cara veio a falecer somente em 2024. Sei lá, dezembro de 2024. Olha que doideira. Aqui é o momento do resultado. Você concorda comigo? Momento do resultado. Você queria matar o cara, você deu 3 tiros no cara, acertou no peito dele, o cara ficou em coma. Ali você não matou. Em janeiro você não matou o cara. Até então teve uma tentativa de homicídio. Beleza? Só que aí em 2024, o que acontece? O cara morreu. Em dezembro de 2024, o cara morreu. Ali nós temos o resultado. O resultado foi atingido lá em 2024. Aí vai a pergunta para você. Quando o cara cometeu o crime? Ele cometeu o crime em janeiro, em 2000. Não precisa falar mês não, só ano, tá? Para ficar fácil. Ele cometeu o crime em 2023 ou ele cometeu o crime em 2024? Quando o cara praticou o crime? Gente, o cara praticou o crime em 2023. Quando a gente fala da teoria do tempo aqui, ó, quando a gente fala aqui
do tempo do crime, a gente vai aplicar a teoria da atividade ou teoria da ação. Então, a teoria que é aplicada é a teoria da atividade, ou seja, é o momento que você praticou a atividade criminosa ou no momento da ação. Então, esse aqui é um ponto importante. É o momento que você praticou a atividade ou a ação criminosa. Beleza? E aqui a gente fala ação, mas pode ser omissão também. Era o momento que você praticou a ação ou omissão criminosa. Ainda que seja outro do resultado. Ainda que seja outro do resultado. Pouco importa o resultado. Sempre a gente vai levar em conta o momento da ação ou omissão criminosa. O que é omissão? É você deixa de fazer alguma coisa e com isso você comete um crime. Aqui é a mesma coisa do direito penal comum. Não tem diferenciação nenhuma na teoria do tempo. Beleza? No tempo do crime. A diferença que a gente vai ter é no lugar do crime, que é diferente demais aqui lá do Código Penal comum. Tem as diferenças. Lugar do crime. O que é lugar do crime? Lugar do crime é o seguinte. Vamos entender aqui. O cara praticou o crime. Quer ver? Ó? Vamos entender a seguinte situação. Hã? Não, você é tudo puxa-saco aí. Joel, top demais, tamo junto. Vamos a PM do Pará, bro. Vamos gabaritar direito penal militar. Vamos pensar na seguinte situação. Você está na fronteira, brother, do Brasil e Paraguai. Você quer matar o cara. Você vai lá dar 2 tiros no cara. Pum, pum, lá na fronteira. Deu 2 tiros no cara, acertou o cara. Só que o cara ainda mesmo baleado, ele continua andando e tal. E ele atravessa a fronteira. Ele chega lá no Paraguai. Olha que doideira, brother. Paraguai, né? Chega lá no Paraguai. Lá no Paraguai, você termina de matar o cara. Lá no Paraguai, você termina de matar o cara. Pergunta pra você. Aonde o cara cometeu o crime? Ele cometeu o crime no Brasil ou ele cometeu o crime no Paraguai? Perceba, a ação criminosa iniciou no Brasil e terminou, você teve o resultado no Paraguai. E aí, você cometeu o crime no Brasil ou no Paraguai? Vai ser perguntado isso lá para você. O que você vai levar em conta? Vamos ler a lei? O que a lei fala para a gente? Ó, artigo 6º fala assim, ó, considera-se praticado o fato no lugar em que desenvolveu atividade criminosa, no todo ou em parte, ainda que sobre forma de participação, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Para aí. Então, segundo a nossa lei aqui, brother, o lugar do crime vai ser tanto no Brasil como no Paraguai. Pouco importa, foda-se. O cara cometeu o crime. Aonde ele cometeu? Ah, no Brasil, no Paraguai. Foda-se, ele cometeu um crime. Então, o lugar do crime vai ser tanto onde ele iniciou a atividade criminosa, ou onde ele desenvolveu a atividade criminosa, ou onde ele finalizou a atividade criminosa, onde ele atingiu o resultado. Então, todos esses lugares vão ser lugares do crime. Então, a teoria que é utilizada para explicar o lugar do crime, isso vai ser te perguntado lá. Ah, que porra de teoria? Vai te perguntar. Então, quando a gente fala do lugar do crime, você vai lembrar da primeira teoria que a gente tem aqui, ó. Primeira teoria importante. Beleza? Que é a teoria da ubiquidade, perdão. Primeira teoria que é importante, isso é um U, tá? Ó, LU, ó. Vou fazer o esquema, o bizu aqui para vocês. Bizu é o seguinte, ó. Quando a gente fala de lugar do crime, você lembra da teoria da ubiquidade. O que é a teoria da ubiquidade? Ou então teoria mista. Se fala teoria mista, é a mesma coisa. O que é misto? Já comeu misto? Misto é metade. É o queijo lá com presunto, com mortandela, o que você quiser. É metade. Tudo que é misto é metade. Sociedade de economia mista, metade. 50% público, 50% privado. Então quer dizer o seguinte, se a teoria da ubiquidade é teoria mista, quer dizer que o lugar do crime vai ser tanto o local que desenvolveu a atividade, que iniciou a atividade criminosa,
tanto o lugar que desenvolveu a atividade criminosa e também o lugar que produziu ali o resultado. Todos esses lugares serão lugares do crime. Agora você tem que tomar cuidado, porque aqui vem a diferença do direito penal comum do direito penal militar. No direito penal militar, nós temos uma outra teoria que vai explicar o lugar do crime, que é o seguinte, porque essa teoria aqui de cima da ubiquidade, ou teoria mista, isso aqui só vale para os crimes comissivos. O que é um crime comissivo? É o crime que você come? Você... Não, jovem, calma. Comissivo é de comer. Eu quero... Não, moço, calma. Não é assim também, não. Comissivo quer dizer que é um crime que você pratica uma ação. Então, se você está num crime que você pratica uma ação, qual é o lugar do crime? Onde iniciou, onde desenvolveu, onde produz resultado. Todos esses lugares são lugares do crime e foda-se. Fechado? Só que, se a gente está diante de uma omissão, se a gente está diante de um crime omissivo, nós temos outra teoria que a gente vai aplicar, que é a teoria da atividade, ou teoria da ação. Ah, Davi, é a mesma daqui de baixo, sim. Só que aqui a gente vai aplicar somente para os crimes omissivos. Omissivos. Como assim? Vamos ler o resto do artigo agora, que fala o seguinte para a gente, ó. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Isso quer dizer o seguinte, tem um crime importante lá no Código Penal Militar, que é o crime de insubmissão. O que é insubmissão? Não confundir insubordinação com insubmissão. Insubmissão é o seguinte, é aquele cara que foi convocado para o serviço militar obrigatório, ele foi convocado, marcou dia e horário para ele comparecer e ele não comparece. Isso é insubmissão. O cara é insubmisso, está sujeito a responder ali por crime militar. Então o molecão tem 18 anos de idade, foi convocado para o serviço militar. Você foi convocado? Você foi dispensado, né? Aqui em Patinga não tem, então você é dispensado. Mas se você for convocado, brother, você tem que ir. Se você não ir, comete o crime de insubmissão. Vamos pensar na seguinte situação. O cara é convocado, lá no Pará, marca dia e horário para o cara comparecer. Só que o cara, ele está onde? Ele está lá nos Estados Unidos. O cara está lá nos Estados Unidos, de boa, com a família, não sei o que mais. O cara rico, né, velho? Curtindo lá. Aí, aonde ele cometeu o crime? Aonde ele está ou no lugar que ele deveria comparecer? No lugar que ele deveria comparecer. Então ele cometeu o crime aonde? Ele cometeu o crime lá no Pará. Cometeu o crime aqui no Brasil. Então esse é um ponto aqui importante para vocês. Quando trata aqui dos crimes omissivos, sempre o lugar do crime vai ser o local que ele deveria fazer aquela ação que ele omitiu. Ele deveria ir lá, a ação dele é ir lá e comparecer, só que ele não compareceu. Então o local que ele deveria comparecer, que é o local do crime. Beleza? Gente, vou finalizar aqui a minha aula, mas o bizu para vocês, para você não errar nunca mais, lugar do crime e tempo do crime é isso aqui, ó. Luata. Lá você aprende, no direito penal comum, só o lua. Mas aqui nós temos uma diferenciação, é luata. Por quê? Para o lugar do crime, eu aplico duas teorias. Eu tenho a teoria da ubiquidade ou teoria mista para os crimes comissivos, ou então diante de uma ação. O cara pratica uma ação. Teoria da atividade ou teoria da ação, eu aplico para crimes omissivos. Para o tempo do crime, eu só tenho uma única teoria, que é a teoria da atividade ou teoria da ação. Então, pega isso, pega esse bizu, espero que tenha gostado. Gostou da aula? Comenta aqui, deixa seu comentário. Gostei, professor, faz a parte 2, continua a aula, estou gostando, tá legal, tá show de bola que a gente continua. Perceba que aqui sempre eu trazo para você o que? Explicações. Eu não vou só ler o artigo. Se for para só ler o artigo, você lê em casa. Aqui é para você trazer uma visão nova sobre os conteúdos aqui. Fechado? Bisonhos, estamos juntos. Lembra que a gente tem um curso da Polícia Militar do Pará, lá eu trabalho curso completaço de Direito Penal Militar, bem completo, bem atualizado para você. Vale a pena você conferir. Entre em contato com o nosso atendimento. Corre lá. Tamo juntos, que é monstro. Vai jogar no chat aí. Joga no chat. O link tá aí para vocês no chat. Jogou? Vai jogar para vocês aí, para vocês adquirirem o curso da Polícia Militar do Pará. Qual eu falar Paraíba, que está sendo muito concurso aí.
Paraíba, Pernambuco, Pará, Espírito Santo, São Paulo, RJ. Tá saindo concurso de mar, brother. Aproveita as oportunidades que nós estamos tendo aí. Fechou? Tamo juntão, tá o link do atendimento, tá aí os telefones para você. Corre lá e é nóis. Aqui é Monstro do Nosso e nada deles. Fui.